galera! Bem-vindos de volta a mais uma análise nossa. Oi, gente! Hoje o papo é sobre uma história incrível de humildade e propósito que, olha, dá para resumir numa frase bem forte. É necessário que ele cresça. Pois é, e pra gente já começar a pensar junto, que tal uma pergunta direta? Como é que a gente reage ao sucesso de outra pessoa? Especialmente quando parece que o sucesso dela ofusca um pouco o nosso, sabe? Poxa, essa pergunta vai fundo, Elisa. É um teste de caráter e tanto que acaba revelando muito sobre quem a gente é. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a dimensão dessa história, a gente precisa primeiro montar o cenário. Existiu um momento em que a voz de João Batista era, sem dúvida, a mais ouvida em toda a nação. E não era pouca coisa, não. Ele era mais ouvido que os sacerdotes, que os príncipes, que os governantes da época. Ele era, de fato, a figura central. Exatamente. A influência dele era tão grande que, se ele quisesse, ele poderia ter se declarado um Messias e, olha, ter começado uma rebelião contra Roma. Com certeza, o povo iria atrás dele sem nem piscar. Ele estava no auge, no topo absoluto do poder e da popularidade. E é exatamente aqui que o caráter dele simplesmente brilha. Com todo esse poder nas mãos, João resistiu. Ele não cedeu. Ele poderia ter pego toda a glória para ele, mas a missão dele era outra. É isso aí. Ele tinha uma clareza impressionante do seu papel, que era o de ser um precursor, sabe? Aquele que prepara o caminho e aponta para alguém maior. E aí, Daniel, o cenário começa a mudar. Aquela mesma onda gigante de popularidade que levantou João Batista, de repente começa a se mover. E a se afastar dele, se movendo na direção de Jesus. A dinâmica toda de influência estava virando de ponta cabeça. E a reação a isso é muito humana, né? Os discípulos de João viram tudo acontecer de camarote. Viram as multidões em volta do mestre deles diminuindo, enquanto as de Jesus só aumentavam. Sim, e a reação deles foi a que a gente poderia esperar de qualquer pessoa. Veio o ciúme, a preocupação. Do ponto de vista humano, é totalmente compreensível. A queixa deles foi bem direta ao ponto. Eles chegaram em João e disseram, basicamente, Mestre, aquele homem de quem você falou, lembra? Então, ele está batizando. E tá todo mundo indo atrás dele. Na cabeça deles era uma competição clara e o time deles estava perdendo feio. E essa imagem aqui mostra perfeitamente essa diferença de visão. De um lado, você tem os discípulos, olhando tudo com olhos humanos, focados em números, em status, em rivalidade. E do outro, João, com uma visão completamente diferente. Uma visão, digamos, celestial, focada na missão divina, no propósito maior por trás de tudo aquilo. E, gente, a resposta de João é simplesmente uma aula de humildade. Ele tinha todo o direito de ficar decepcionado, de reclamar que estava sendo deixado para trás. Mas ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele usou aquele momento para corrigir a visão dos discípulos e ensinar uma lição super profunda. E a analogia que ele usa para isso é genial. Ele se compara ao amigo do noivo. Na cultura da época, essa pessoa era tipo o padrinho de casamento de hoje, só que com um papel ainda mais importante nos preparativos. Exato. Era ele quem fazia a ponte, quem preparava tudo para o grande dia. A função dele não era ser a estrela da festa, mas garantir que o noivo brilhasse. A alegria dele vinha da felicidade do noivo. E aí ele diz algo que é de cair o queixo. Ao ver o sucesso de Jesus, ele não fala, ai, que pena, minha alegria diminuiu. Muito pelo contrário. Ele diz, essa minha alegria agora está completa. Quer dizer, o sucesso da missão era a realização dele. Pensa numa mentalidade elevada. E aqui a gente chega na frase que é o coração de toda essa análise. Uma das declarações mais poderosas sobre o propósito e sobre abrir mão do ego que já foram ditas. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É simplesmente impactante. Então, o ponto central é esse. João, que se via só como uma voz perdida no deserto, aceitou numa boa o silêncio, a ideia de sair dos holofotes. Tudo para que a atenção de todo mundo pudesse se voltar para a luz da vida. Isso é uma entrega total, uma dedicação completa ao propósito. Exatamente. O princípio por trás disso é que quando alguém é realmente fiel a uma causa maior, não fica buscando a honra para si. O amor pela missão fica tão grande que engole o amor próprio, sabe? É isso, não sobra espaço para rivalidade, para inveja, quando o propósito é muito maior do que o nosso próprio ego. Isso nos leva a uma lógica espiritual bem interessante. A ideia é que a gente só consegue receber a luz do céu à medida que a gente se dispõe a se esvaziar de nós mesmos. E o mais legal é que essa entrega não é um fim nela mesma, é o caminho para a gente receber algo muito maior. É um paradoxo, né? Ao diminuir,
a gente se abre para crescer de um jeito totalmente novo. Certo. Agora, vamos trazer toda essa lição para os nossos dias, porque, nossa, como ela é relevante. Demais. Esse perigo de a gente focar nos líderes, nas pessoas, em vez de focar na missão, é algo de todos os tempos. E sempre que isso acontece, o risco de dar briga, ciúme, competição é gigante. E esse padrão se repete o tempo todo, não é, Daniel? A gente vê isso em empresas, em movimentos sociais, até na nossa vida pessoal. Exatamente. Começa com o líder fazendo um bom trabalho. Aí as pessoas se apegam à figura dele. Quando chega a hora de passar o bastão ou de outra pessoa assumir, pronto, surge a resistência, o ciúme, e tudo isso acaba prejudicando a causa que era o mais importante. Então, tá. Como a gente aplica essa sabedoria na prática? Primeiro, é preciso reconhecer qual é o nosso papel específico na missão maior. Segundo, e essa parte é difícil, hein? Aprender a celebrar de verdade o sucesso dos outros, principalmente de quem continua o trabalho que a gente começou. Terceiro, o desafio de todo dia, esvaziar-se do ego, aceitar ficar em silêncio para que a causa possa brilhar. E por último, manter sempre o foco no propósito, que é muito maior do que qualquer um de nós, sem ficar preso a figuras humanas. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar para todo mundo pensar com calma. O que na nossa vida, nas nossas ambições, no nosso ego, precisa diminuir para que aquilo que realmente importa, o nosso propósito maior, possa finalmente crescer? Uma reflexão e tanto para a gente levar, hein? Bom, pessoal, por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. É isso, gente. E lembrem-se que isso aqui é só um resumo. O material completo está sempre disponível para quem quiser ir mais fundo. Até a próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.